Boa noite, meu nome é Rodson, sou do canal Filosofia, Conversas, Artes Humanas e vamos falar hoje sobre a literatura negra. Bem, falar de autores negros, a primeira coisa que nos lembra é Machado de Assis. Há uma polêmica de que o Machado de Assis não é reconhecido como negro e às vezes não aparece como negro, mas o Machado de Assis é negro. Né? E então, o grande autor negro brasileiro de literatura é o Machado de Assis. Bem, Machado de Assis dispensa comentários, um autor maravilhoso, um autor que escreveu de uma forma fenomenal, de uma forma tocante, de uma forma em que produz discussões profundas sobre questões da nossa vida, questões humanas e sobre a história do Brasil, sobre questões relacionadas à história e à sociedade do Brasil. Faz uma crítica à sociedade brasileira. Nós temos como exemplo livros como Dom Casmurro, que é um grande clássico brasileiro, que provoca até hoje a grande celeuma, que nós sabemos se Capitu traiu ou não Bentinho. Mas o que é importante na literatura do Machado de Assis é que ele fala da alma humana de uma forma tocante, de uma forma profunda, e falando da alma brasileira, falando da forma como o brasileiro vê a vida, age, se relaciona em meio à sociedade, principalmente a sociedade da época do Império, essa sociedade escravocrata, etc., aristocrata, etc., com essa desigualdade toda. Então tem livros dele que são livros que são necessários que sejam lidos, como Helena, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Memorial de Aires, A Mão e a Luva, Yaya Garcia, etc., etc. Machado de Assis então, de saída, o grande escritor negro brasileiro. Temos também o Lima Barreto. Lima Barreto foi contemporâneo do Machado de Assis e escreveu mais precisamente sobre questões raciais, questões sociais também, mas muito mais questões raciais. E livros dele como O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Recordação do Escrivão Isaías Caminha, fala sobre o subúrbio do Rio, sobre uma série de problemas que principalmente o negro, o mestiço, tinha e tem no Brasil. Lima Barreto também é um outro escritor negro que é preciso ser lido, e é preciso ser considerado neste país. Uma outra escritora negra que não é muito conhecida é Maria Firmina dos Reis, uma das primeiras escritoras de literatura brasileira, parnasiana. Foi professora no Maranhão, alfabetizou muita gente no Maranhão. E uma figura que precisa ser conhecida, ser lida, ser estudada, mas é desconhecida nesse país. E uma das primeiras escritoras brasileiras ficou ainda esquecida. Lamento, eu acho que pelo fato de ser negra. Uma outra grande escritora brasileira negra é Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus dispensa comentários, é tocante, tem uma literatura que é uma literatura que faz a grande crônica dos negros ou da negra em situação de extrema pobreza, fala da realidade terrível de uma favela de São Paulo e tem um diário sobre sua vida. Discriminada, dizem até que o que ela escreveu
não é literatura, mas como não é literatura? É a literatura mais tocante. Essa crônica forte, profunda que ela faz sobre sua vida. Tem uma peça de teatro que foi interpretada pela grande Ruth de Souza. E agora fizeram de novo a peça de teatro com uma outra atriz. E Carolina Maria de Jesus é, então, a grande escritora de literatura do Brasil. Um outro grande escritor, poeta brasileiro é o Solano Trindade. Solano Trindade tem uma poesia que retrata as dores, a luta do negro, seus sentimentos, suas paixões. É de uma profundidade muito grande e é preciso ser lido. Não se tem muito costume de ler poesia, muito menos poesia de negros, mas é preciso ser lido. Nós precisamos conhecer o nosso povo, as nossas dores, a profundidade daquilo que a gente escreve. E um outro autor, autores negros escrevem também nos Cadernos Negros. Os Cadernos Negros também é uma fonte de se conhecer a literatura negra. Em uma edição sai poesia, noutra edição sai crônicas e sai contos. Então, são financiados pelos próprios autores e tem vários autores lá. Mais recentemente, nós temos autores como Oswaldo de Camargo, que é preciso ser lido. Oswaldo de Camargo já vem há muito tempo escrevendo sobre as questões relacionadas ao negro. Mais recentemente nós temos o Luiz Fulano de Tal, que escreveu A Noite dos Cristais, e em O Túmulo do Soldado Desconhecido, uma grande autora também, Conceição Evaristo, bastante conhecida já do público brasileiro, escreveu Ponciá Vicêncio e já é pessoa que vai em vários festivais literários, foi candidata a uma vaga na Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras perdeu a oportunidade de ter a primeira escritora negra como pertencente à academia, e a academia já teve negros, escritores como o próprio Machado de Assis, Josué Montello, que escreveu um dos romances mais interessantes da literatura brasileira, e um romance que tem como protagonista um negro, que é Os Tambores de São Luís, um dos romances mais interessantes, mais bonitos. Não está no nosso cânone de ensino, de literatura de ensino médio, porque é um romance que, talvez por ser um romance que trata de questões relacionadas ao negro, não foi descoberto ainda. É um dos grandes romances brasileiros. Nós temos outros autores surgindo, que já estão na estrada, que já escrevem muito bem. Aqui o Sandro de Oliveira, com literatura infanto-juvenil. O ator Lázaro Ramos já está escrevendo literatura infanto-juvenil também. E aqui o Sandro de Oliveira fala das meninas negras, das crianças, dos adolescentes negros. Tem livros sobre isso. Temos o Alain da Rosa, com poesia, com contos, e com a Pedagoginga, que é uma análise sobre uma pedagogia para negros, para a periferia, etc. Tem o Marcelo de Salete, com quadrinhos, a literatura de quadrinhos,
que fala sobre a vida do negro, sobre as questões do negro, né? E o livro mais recente dele, Cumbi, ganhou prêmios até em Angola. Né? Então, nós temos aí dos mais antigos até os mais novos, uma literatura negra profícua, uma literatura que fala sobre as nossas coisas, sobre os nossos problemas, os nossos sentimentos, as nossas raízes, a nossa cultura, os nossos questionamentos, e que já de algum tempo está aí na estrada, que já está aí com livros que a gente pode analisar, estudar, ler e pensar sobre várias coisas que nos aflige ou que nós propomos como soluções. Então, a literatura negra é preciso ser conhecida, é preciso ser estudada, é preciso ser analisada, é preciso mais que isso ser lida e fazer parte do nosso prazer de ler e do prazer de conhecer a nós mesmos, ao nosso povo, de conhecer as nossas questões, porque o Brasil é esse país sui generis, com essas diferenças e essa cultura profunda e profícua, muito se deve à contribuição do negro. Então, na literatura, o negro é importante, fundamental para essa riqueza desse país. Inclusive, por termos autores como Machado de Assis, Lima Barreto, Josué Montello, que fazem a grande diferença, fizeram a grande diferença da nossa literatura. E autores como esses autores mais recentes, que estão fazendo a grande diferença na nossa literatura. Então vale a pena ler esses autores, vale a pena ler essas histórias, vale a pena conhecer a nossa literatura negra, e vale a pena estudar, adaptar para o teatro, para o cinema, para a televisão, para nós conhecermos mais ainda do nosso país, do nosso povo. Então, muito obrigado. Gostaria que você se inscrevesse no canal, dissesse se gostou, acione o sininho, compartilhe. Muito obrigado.